Porque isso aqui, conforme está no livro, aqui no Evangelho, gente, o Kardec falou que isso é um dos maiores defeitos da humanidade. A gente vê o defeito no outro e não vê o defeito em nós. Tá? E isso aí, ó, vocês veem a grandeza, gente, do Cristo. Há 2000 anos ele falou sobre esse argueiro, quer dizer, a gente vê o argueiro no nosso próximo e não vê a trave. Olha bem, gente, isso aí, gente, é psicologia profunda, se a gente for ver. Porque quem estudou isso no século XX foi o Carl Gustav Jung, que era um psiquiatra suíço, que falou sobre a projeção psicológica. Olha bem, porque na realidade, gente, quando você vê o mal no outro, você está projetando aquilo que existe em você. Tá? E a gente muitas vezes gosta de reprimir os defeitos que a gente tem e fica olhando o que? O defeito do próximo. Isso acontece muito nas famílias, gente. Na família, é pai criticando filho, filho criticando pai, é esposo, marido. A gente vê, por exemplo, a gente vê isso muito em consultório. A gente atende o povo, o sujeito chega lá cheio de ciúme da mulher. Ah, minha mulher está com problema, ela chega a hora à tarde, e eu estou morrendo de ciúme, eu tenho um ciúme patológico, olha bem. O que é o ciúme patológico, gente? É a projeção. E se a gente vai ver a pessoa que está lá reclamando, que tem muito ciúme do outro, conversando com a pessoa, conversa vai, conversa vem, e você acaba descobrindo o quê? Que aquela pessoa que é ciumenta, ela é que tem pensamentos de infidelidade, vontade de trair a esposa, vontade de trair o marido, só que reprime aquilo e projeta no parceiro, no cônjuge. E vira o inferno a vida, porque no fundo, quem está com vontade de trair é ele, é o ciumento. Aí ele projeta no outro, fala, não, o outro lá que está me traindo. Não é nada disso. Isso acontece demais, gente. A pessoa fica criando uma narrativa, criando uma história. Ah, meu marido está me traindo, não sei o que tem. Mas se a gente for ver, aquela mulher está reprimindo o quê? Está reprimindo pensamento de pensamento erótico, aquelas coisas, criando fantasia erótica, aquelas coisas, e fica projetando aquelas bobagens no marido. E vice-versa também. Tá? Mulher, marido. Você vê pai, por exemplo. Uma vez eu atendi um rapaz queixando do pai, que o pai tinha inveja dele. Aí a gente conversando, você vê, tem muito pai que muitas vezes não teve uma carreira, uma profissão de sucesso. A hora que vê o filho estudando, entrando na faculdade, ele começa a falar para o filho assim, ó, você não vai dar em nada, ó, pode desistir, não precisa nem tentar, você não vai conseguir nada. O sujeito faz isso inconscientemente, ele não faz de maldade, mas solta essas frases para o filho, porque no fundo ele está projetando o quê? A frustração dele no filho. E vira aquele angu de caroço, a família, pai com raiva de filho, filho com problema com pai, e isso aí vai perdurando. Então, gente, você vê que coisa, o Cristo falar isso naquela época, você vê a inteligência refinada que o Cristo tinha, de pensar esse tipo de coisa naquela época. Quer dizer, hoje, depois de muitos séculos, hoje que se estuda isso, gente, na ciência da psicologia, estuda isso, coisa que o Cristo falava naquela época. Então vocês veem que bacana isso. Por isso que eu sempre falo num livro, Dr. Elias falava muito nesse livro, que é o Cristo, Jesus Psicoterapeuta. É um livro escrito por uma psicoterapeuta alemã. O nome dela é Hannah Wolff. Tá? E ela escreveu esse livro na década de 70, mostrando como que a psicologia, como que a psicoterapia, ela bate com aquilo que o Cristo fala, nas parábolas, tudo. Então vocês veem que beleza isso. E a importância que é o que, gente? Estudar o que? O Evangelho, em casa, com a família, todo dia fazer um mini culto do Evangelho, ler o Evangelho em casa, fazer uma prece com os filhos, isso é importante. Ah, mas a pessoa fala, mas meus filhos têm 2 anos, 1 ano de idade, não vai entender nada da leitura do Evangelho. Ô, gente, a gente tem que entender que quando você lê o Evangelho para uma criança, aquilo ali vai impregnando
no subconsciente dessa criança. Vai forrando o subconsciente dessa criança. Tá? E o importante é os pais escutarem a leitura do Evangelho. Porque aquilo ali vai ajudando até no relacionamento deles. Para um parar de ficar projetando a sombra no outro. Então essa mania, meu marido é isso, meu marido é isso, a pessoa está projetando. Minha esposa é isso, o sujeito reclamando. Então tem que tomar cuidado. Tá certo, gente? Para evitar confusão dentro de casa. Aquele clima ruim, briga, discussão. A maioria das discussões que acontecem, principalmente discussão de relacionamento, que é a famosa DR, acontece por bobagem. A maioria é bobagem, besteira. É coisa às vezes da cabeça de um, projetando no outro. Então vamos tomar cuidado com isso. E a hora que você apontar o dedo para falar de alguém, para falar do defeito de um parente, de um filho, disso, daquilo, vamos ver se aquele defeito, gente, não está em você mesmo. Por isso que é importante, gente, a gente lembrar do Santo Agostinho, quando ele recomendava a pessoa fazer uma reflexão toda noite, uma autorreflexão, para ver o que ela fez de bom ou de errado. Então, geralmente, quando você for pensar em criticar os outros, lembra, será que isso que eu estou querendo criticar no fulano não é o que eu tenho? Escondido, que eu reprimo, muitas vezes? Então vamos pensar nisso, fazer uma autoanálise, tudo, para evitar esse tipo de projeção, de apontar o dedo, ficar apontando o quê? O argueiro no olho do outro. Olha, e esquecendo que às vezes a gente tem uma parede na nossa frente, ali no nosso olho, que a gente não vê. Tá certo? E para ilustrar isso, tem uma historinha, viu, Nereu? Muito simples. Tinha uma senhora que todo dia, ela acordava cedo, o marido acordava para ir para o trabalho, e essa mulher olhava pela janela e ficava reparando o quê? Ficava reparando os lençóis que estavam secando da vizinha. Então ficava olhando lá o lençol e comentava com o marido. Falava, mas essa vizinha minha não sabe lavar roupa. Olha os lençóis dela sempre encardidos. Aí um dia, de novo, criticando a vizinha. Que lençol encardido. Alguém tem que ensinar essa mulher a lavar roupa. Até que um dia esse marido acordou cedo, gente. Quietinho, acordou cedo. A hora que está na hora do café, o marido já estava lá. A mulher perguntou, você acordou cedo? Acordei. Aí a mulher, de novo, ela olhou pelo vidro e falou, nossa, hoje que engraçado. O lençol da mulher está limpinho. Está limpinho. Será que alguém ensinou essa mulher a lavar roupa? Aí o marido falou, não, meu bem, não é isso não. Sabe o que é? É porque eu acordei hoje cedo e fui lá fora e vi que a nossa vidraça estava suja. Então fui lá e lavei a vidraça, só isso. Por isso que você está vendo aí, porque na realidade não era o lençol da vizinha que estava sujo. Era a vidraça daqui de casa que estava embaçada, suja. Então, quer dizer, a pessoa não via isso. Vai ficar só apontando o dedo. Tá certo, gente? Então, vamos lembrar disso. Sempre que a gente for meter o pau em alguém, falar mal da vida alheia, lembrar, será que não sou eu também que tenho esse problema? Aí eu tenho certeza, gente, que a gente vai ver lá no fundinho, a gente vai ver que a gente também tem aquele problema que a gente está querendo apontar no outro. Tá bom? Então eu agradeço a todos, uma boa noite. Era o que eu tinha para acrescentar.